Gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindas ao meu canal onde a gente faz muito patchwork. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um porta-copos, daquele que a gente usa nos copos de café que a gente pega para levar e para não queimar a mão. Vocês podem fazer esse tipo de porta-copo de vários motivos diferentes. Esse aqui da aula de hoje eu resolvi fazer só com quilting, mas vocês podem aproveitar o molde e fazer com um crazy, fazer só com jogo de tiras, e aí é só inventar o seu modelo. Tem o meu café aqui e a gente só coloca o nosso porta-copos nele e não queima a mão. Fica super personalizado e é um ótimo presente. E se você está gostando das aulas, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma. Deixa o like no vídeo, compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. E não esquece de deixar nos comentários o que você achou e o que mais gostaria de aprender. Só um recado para vocês não se desesperarem. Como essa peça aqui tem muito quilting, eu acelerei o vídeo na hora de quiltar para vocês não passarem a tarde toda aqui comigo. Mas na hora que forem fazer, façam devagar, aproveitando a sua máquina, aproveitando os desenhos, sem estresse. Vamos lá para a aula para a gente fazer esse mimo de peça. Nós vamos precisar de 2 retângulos de tecido de 14 por 32, um pedaço de manta e o molde. Primeira coisa que nós vamos fazer é riscar o molde no direito do tecido. E aqui, quando vocês riscarem o molde, é importante colocar esse risco mais ou menos 1 centímetro para fora do molde, para a gente ter uma flexibilidade para depois poder refilar no molde, porque quando a gente quilta, às vezes o tecido encolhe um pouco. Então, para ter todo o espaço que a gente precisa quiltado, eu vou fazer uma marcação 1 centímetro maior. Depois de fazer a marcação no molde, nós vamos começar a fazer as marcações que nós vamos usar para quiltar essa peça. Peguei um retrós de linha e vou fazer um círculo. Vocês podem escolher um círculo de qualquer tamanho que vocês quiserem aí. Vou colocar ele um pouco deslocado. E a partir desse círculo, eu vou fazer linhas curvas chegando na beirada. E aí, a quantidade de linhas e o sentido delas, vocês escolhem. Se achar que o espaço ficou muito grande, pode subdividir mais aqui. Vou dividir mais esse aqui. O próximo passo é nós montarmos o nosso sanduíche. Então, eu vou pegar meu outro retângulo, colocar com o direito para fora, um pedaço de manta. Aqui eu tô usando já de 100. E o nosso topo. Alfinetar isso tudo muito bem. Agora que já está tudo alfinetado, vou escolher uma linha para poder fazer o meu trabalho. Eu resolvi fazer de preto mesmo, para ficar bem marcado. E a primeira coisa que nós vamos fazer na máquina é fazer um contorno alinhavado por toda a volta, só para estabilizar o sanduíche. E aí, eu vou começar a fazer essas linhas que a gente riscou com a caneta temporária. E vou passar várias vezes em cima delas, para elas ficarem bem marcadas mesmo. Como se fosse uma moldura para o nosso desenho. Para esse trabalho aqui, é interessante que a gente faça uma mescla de padrões curvos e padrões retos aqui nesses intervalos. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer em cada parte. E aí, nós vamos para a máquina. Já fiz o alinhavo por toda a volta do meu sanduíche, só para estabilizar. E vou começar pelo círculo central, tentando seguir a linha que eu fiz. Mas também, se ficar um pouco fora, não tem problema nenhum, porque quando a gente apagar, ninguém vai ver onde era para passar. Tô com a bobina da mesma cor da linha de cima, então eu coloquei as duas pretas.
E agora eu vou fazer todos os contornos que eu tinha desenhado. Vou passar mais ou menos umas 4, 5 vezes em cada um, para ficar bem marcado mesmo. Depois de fazer todos os contornos, você pode começar com os padrões. Aqui eu vou começar com um padrão de bolinha. E aí é legal fazer bolinhas de vários tamanhos diferentes para dar um movimento. Depois de acabar de preencher o espaço, você anda até um veio que a gente tinha feito para voltar para o centro e começar outro setor com outro padrão. Então, aqui nesse lado, eu fiz um redondo, agora eu vou fazer um reto aqui. Acabei esse aqui, volto pelo veio para chegar no centro. Agora eu vou fazer um redondo desse lado. Volto para o centro. Nesse aqui eu vou fazer arcos mais um pouco mais abertos para a gente poder ter uma diferença de densidade aqui, ó. Apesar dele ser redondo aqui, tem uma diferença de densidade e depósito de linha, e aí dá para ver o desenho. Então, agora eu vou voltar novamente para o centro. E nesse agora eu vou fazer como se fosse uma espinha de peixe. Então, eu vou traçar um veio mais ou menos no centro. Voltar para cima dele, para a gente começar lá do centro. E agora eu vou colocando barrinhas mais ou menos em 45 graus. Como se fosse uma folha. Faço um pouquinho do lado e um pouquinho do outro. Se quiser, pode fazer tudo de um lado e depois do outro, que também dá certo. Terminando o padrão, vamos pegar o veio principal e voltar novamente para o centro. Nesse espaço aqui agora, eu vou fazer um outro padrão que mistura S's e arcos. Então, faço um S grande e repito ele. Faço outro em outra direção. E nesse espaço aqui que sobra, eu vou preenchendo com arcos. E vou continuando até preencher todo o espaço.
De novo, quando eu termino o setor, eu volto para o meu centro. E aqui eu acho que tá muito grande, eu vou fazer mais uma divisão aqui. E aqui eu vou voltar com os meus retos. E nesse último, eu resolvi fazer um preenchimento com linhas retas e quadrados aleatórios, só ocupando o espaço que eu tenho. Finalizei todo o preenchimento dos nossos arcos. Agora, eu fiz mais dois círculos concêntricos aqui, e eu vou quiltar esse aqui de fora, só a linha, e o do centro eu vou preencher com microquilt. Vou passar uma segunda vez só para ele não ficar tão fino, mas não tão grosso quanto os nossos veios aqui. E aqui no centro, depois eu faço primeiro o contorno e depois eu vou preenchendo o círculo com um microquilting, parecendo um rabisco mesmo, para todos os lados, só para depositar a linha aqui nesse espaço. Então, eu tô fazendo um movimento como se eu estivesse rabiscando mesmo aqui dentro desse círculo e vou preencher ele todo. Finalizado, vou passar para apagar as marcações para a gente poder montar o nosso porta-copo. Com todo o meu trabalho de quilting finalizado, eu posso recolocar aqui o meu molde. Então, agora, como eu coloquei 1 centímetro para fora desse molde, eu tenho certeza que eu vou conseguir cortar ele dentro da área quiltada. Eu defino o lugar, alfineto o meu molde e corto com a tesoura. E agora vocês vão precisar também de uma faixa de viés, de preferência o viés cortado no viés, para ele poder ter a maleabilidade aqui nessa curva. O meu aqui tá com 5 centímetros, eu vou dobrar ao meio e prender com a abertura para fora. E vou fazer um ponto menor do que o pé de máquina, porque eu quero que apareça o trabalho aqui na frente. E depois eu vou virar ele pro lado das costas e rebater essa costura. Então, eu quero que ele fique fino aqui. Então, eu vou usar um calcador com meio centímetro para prender esse viés. Vou posicionar o meu viés com a abertura para fora. Tô com o pé de meio centímetro. E vou passar uma costura, prendendo esse viés em toda a extensão, na parte de cima e na parte de baixo. Então, eu quero que ele fique fino aqui, por isso que eu tô usando esse calcador. Agora, eu vou virar ele pro lado das costas. Prender. Para ele ficar bem certo. Virei todo ele. Olha como fica aqui na frente.
E agora eu vou passar uma costura para prender esse viés bem aqui na vala, no encontro da costura do viés com o trabalho. E aí ele já fica acabado tanto na frente quanto atrás. Vou repetir agora para a parte de baixo. Todo acabado, só falta a gente agora fechar. Coloquei o meu calcador de 0,75. Vou pegar direito com direito, encontrar as duas costuras aqui. E passar uma costura pé de máquina agora, de 0,75, com retrocesso no começo e no final. O importante aqui agora é vocês abrirem essa costura, para ela não ficar gorda aqui no meio. Então, coloca um pedaço para cada lado, vinca, pode passar se quiser, para ela ficar aberta. E para esse acabamento, nós vamos pegar uma faixa de 5 centímetros de largura, dobrar ao meio, abrir, dobrar um lado até o vinco do meio e o outro lado até o vinco do meio, como a gente faz quando prepara um viés. Nós vamos vir pelo lado direito da peça, posicionar essa faixa aqui na costura. Lembrando que aqui ela está aberta. E nós vamos passar uma costura, prendendo essa faixa de acabamento pelo lado direito, as dobras estão aqui para cima, ó. Seguindo a linha do nosso viés. Então, ela vai começar aqui e terminar. Vai começar aqui e terminar aqui, prendendo essa faixa aqui de acabamento. Agora, a gente vai virar essa faixa, então, aqui vai ficar acabado, por cima da nossa costura aqui, que está aberta. Alfineta só para você poder medir direito. E de onde ela encontrar aqui no final do seu porta-copo, nós vamos medir 2 centímetros e cortar nesses 2 centímetros. Agora, para não se confundir, é legal você posicionar no lugar. Então, nós vamos costurar aqui. E aí, é só abrir. Segurar bem. Dá uma pequena torcidinha, mas é um movimento que dá para fazer com tranquilidade. E passar uma costura agora na outra ponta. Também seguindo a linha do viés original. Só voltar ela para o lugar agora. Ela vai cair em cima da costura que a gente fez.
E a gente finaliza agora com pontos invisíveis para prender tanto de um lado quanto do outro. Depois dos pontos invisíveis, é legal dar mais uma passada aqui, em cima e embaixo, para poder prender o viés aqui do outro lado. E a gente finaliza o nosso porta-copo, que ele ainda tá do avesso, que eu vou dar os pontos invisíveis. Finalizados os pontos invisíveis, já tá tudo preso. Eu vou virar aqui do lado do direito e vou passar uma costura só aqui nessa vala para manter a continuidade aqui na parte de trás. Cuidado só para não costurar a parte do outro lado. Então, tira ela da frente e passa uma costura na vala. Então, vou fazer isso em cima e embaixo. Agora é só tirar todos esses fiapos, limpar tudo muito bem. E o nosso porta-copo, para a gente não queimar a mão quando for tomar um café, está pronto, personalizado por você. E eu já vesti o meu copo com o nosso porta-copos e já estou pronto para tomar o meu café sem me queimar. Eu espero que vocês tenham gostado, façam muitos de diversos modelos, mostre para mim depois que eu quero ver como ficou e eu espero vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!